Olá, dando início a mais um vídeo aqui para o canal. Minha gratidão a você que está me assistindo mais uma vez ou pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Eu já tenho uma aula disponível desse aplique de ursinho, tá certo? Você poderá estar encontrando aí entre os vídeos postados, que esse ursinho estaria aplicando aqui na minha botinha. Eu já tenho aqui também um cordão contendo 100 correntinhas, que eu transpassei aqui por debaixo dos pontos em relevo, tá certo? Ó, vim passando e aqui eu fiz o meu lacinho. Estarei fazendo aqui o outro pezinho, né? Na onde eu estou fazendo com a cor creme, no fio Cleia duplo, tá certo? Ó, creme. E com rosa Fiwane, tá? Rosa pitaia. Estou fazendo com a numeração de agulha 1,75. Então, bora lá me acompanhar até o final em mais um vlog de produção. É uma encomenda na qual estou fazendo, né? E já aproveitando aqui a oportunidade para mostrar para vocês. Bora lá? Eu iniciei fazendo o total de 15 pontos correntinhas. Depois que fiz o meu cordão de pontos correntinhas, eu fiz o total de mais 4 pontos para poder virar. Voltei aqui então, fazendo pontos altos, até eu chegar no meu último ponto. Quando cheguei no meu último ponto, nele eu coloquei o total de 5 pontos altos para fazer a curvinha aqui da solinha do sapatinho. Depois, então, que eu acrescentei os meus 5 pontos, eu fui aqui voltando, espelhando deste lado, fazendo também o total de 13 pontos altos, até chegar no meu penúltimo ponto. No meu último pontinho aqui, eu coloquei 3 pontos altos e finalizei com um ponto baixíssimo. Então, fiz aqui meio ponto, no mesmo lugar, mais um meio ponto, fui no próximo, fiz 2 meio pontos junto, fazendo assim 2 aumentos, né? E aí, eu prossegui aqui em meio ponto, até chegar no meu primeiro pontinho da curva. No meu primeiro ponto aqui da curva, eu coloquei 2 pontos altos. E assim, eu fiz por 5 vezes, né? Para cada ponto da base, eu coloquei 2 pontinhos. Depois que eu fiz aqui os meus aumentos, eu prossegui fazendo meio ponto até chegar do outro lado, também no primeiro da curva. Aqui também eu coloquei 2 meio ponto para cada ponto da base, né, referente aqui à curva, que foram 3 aumentos, e finalizei com ponto baixíssimo. E aí, eu iniciei também com 2 correntinhas formando meio ponto, e aqui eu intercalei, fazendo um aumento, um meio ponto, um aumento, um meio ponto. E aí, eu prossegui fazendo o total de mais 13 pontos baixos até eu chegar no meu primeiro da curva. Aqui na curva, eu iniciei fazendo um ponto alto sozinho, depois eu fiz um aumento, depois um ponto alto sozinho, depois um aumento, e assim eu fui intercalando até o meu último ponto aqui da curva, onde eu terminei com um aumento. Então, aqui eu fiquei com um total de 5 aumentos e 5 pontos altos sozinho. Depois que fiz aqui a curva, eu prossegui fazendo, né, o total de mais 13 pontos baixos, até chegar novamente lá na curva. Chegando então na curva, eu trabalhei 2 meio ponto junto, um meio ponto sozinho, 2 meio ponto junto, um meio ponto sozinho, 2 meio ponto junto e finalizei com um meio ponto sozinho. Também fiquei aqui no caso com 5 aumentos na curva, né? Aonde eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo para poder, né, começar aqui a subir o sapatinho.
A solinha, então, ficou medindo 8 centímetros. Subindo, então, aqui, eu comecei a trabalhar, né, uma carreira em meio ponto, pegando somente a argolinha de dentro, né, para poder ficar aqui o relevo em volta aqui da solinha do sapatinho, tá certo? E aí, eu fui trabalhando por toda esta carreira. Depois que eu finalizei a primeira carreira com ponto baixíssimo, trabalhei a segunda também em meio ponto, aonde eu fiz um meio ponto para cada ponto da base. Eu fiquei com um total aqui de 56 meio ponto. Iniciei a terceira carreira e a primeira aqui da diminuição, onde eu fui trabalhando até me sobrar 9 pontos na frente sem trabalhar. Eu dividi o meu sapatinho, né, certinho, e aí conferi se eu deixei 9 pontos aqui para começar então a fazer as minhas diminuições, que são um total de 9 diminuição. Fazendo a primeira, né, como vocês podem ver, eu puxo, deixo 2 na agulha, vou ponta frente, puxo, fica 2, puxo os 3 de uma vez. Aí, assim, eu fui fazendo todas as minhas diminuições. Feito, então, aqui as diminuições, né, eu prossegui caminhando com o restante dos meus meio ponto, aonde que eu cheguei no final e finalizei com um ponto baixíssimo para poder dar início, então, aqui a minha quarta carreira e segunda da diminuição. Aqui eu fui caminhando com pontos baixos até eu chegar 2 pontinhos antes da primeira diminuição, né, aqui da carreira anterior, tá certo? Aonde eu comecei a fazer novamente as diminuições, onde nessa carreira eu fiquei com um total de 6 diminuições. Fui prosseguindo então aqui, né, fazendo as minhas diminuições. Depois que eu terminei, eu comecei novamente com pontos baixos, caminhando até chegar novamente no meu primeiro de início, aonde eu iria começar aqui, né, a minha quinta carreira e terceira da diminuição, onde também fui caminhando até chegar 2 pontinhos antes. E nessa carreira, eu fiquei com um total de 4 diminuições. Depois que fiz, então, aqui as minhas diminuições, eu prossegui, né, fazendo o restante dos meus pontos baixos. Nessa sexta carreira, fui caminhando com pontos baixos até eu chegar no meio da frente do sapatinho, tá bem? Chegando no meio aqui da frente do sapatinho, eu fiz o total de 2 diminuições, porém em pontos baixos. E depois que fiz aqui as 2 diminuições na frente, né, eu prossegui fazendo aqui o restante dos meus pontos baixos. Sétima e última carreira que estarei trabalhando na cor creme, fui trabalhando aqui um ponto baixo para cada pontinho da base, sem fazer diminuições. Porém, quando chegar no final, eu irei acrescentar um pontinho. Aonde aqui eu fiz um aumento, tá bem? Pois eu preciso ficar com números pares. Daí aqui eu cortei o meu fio para poder dar início com o rosa, onde eu prendi o meu fio no mesmo lugar que eu finalizei com o creme e fui aqui fazendo pontos altos, né? Um ponto alto para cada ponto da base, até chegar no meio novamente aqui da frente do sapatinho, tá bom? Quando eu cheguei no meio da frente do sapatinho, eu fiz aqui mais uma diminuição. Daí fui prosseguindo aqui fazendo os pontos, né, que restavam, até me sobrar 2 antes de finalizar
onde também eu fiz mais uma diminuição, ou seja, nessa carreira eu fiz duas diminuições, né? Uma aqui no final e uma no meio, lá na frente do sapatinho, certo? Finalizei com ponto baixíssimo e aí comecei aqui a segunda carreira, fazendo aqui os meus pontos em relevo, né? Pegando um pela frente e um por trás, né? E fui trabalhando assim toda a volta, tá bom? Aonde essa carreira e as próximas serão exatamente igual. Aonde eu fiz ponto em relevo, será ponto em relevo, pegado pela frente e pegado por trás. Então, eu trabalhei aqui o total de 4 carreiras, sendo que a primeira foi trabalhar pontos altos normal, né? A segunda e a terceira e a quarta trabalhado esse ponto, né? Barra ou ponto em relevo, né? E assim eu fui trabalhando. Pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário para que eu possa saber que você passou por aqui. Se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, para que você não perca nada do que eu postar por aqui, tá bom? É um prazer imenso poder trazer conteúdo para vocês. Eu fico muito, muito, muito feliz de poder ver, né, que está tendo resultado, né, as minhas postagens aqui na plataforma do YouTube. Feito então, né, eu finalizei aqui fazendo o arremate, cortando o meu fio, e agora eu vou começar a trabalhar o ponto renda aqui em volta, né, de toda a solinha. O ponto renda não tem segredo, tá certo? O ponto renda você faz uma correntinha e prende com ponto baixíssimo, uma correntinha e prende com baixíssimo, e assim você vai trabalhando aí, né, em volta de toda a solinha. Finalizei então aqui fazendo 2 nozinhos, né, e escondendo esses fios para o lado de dentro aqui do meu sapatinho, para poder fazer aqui o arremate, né. Mas cada um faz o acabamento aí da melhor forma possível, né, da forma que tem mais facilidade. Feito isso, comecei então aqui a transpassar, né, o meu cordão, como diz, contendo 100 pontos correntinhas, aonde eu fui passando aqui, né, por debaixo dos pontos em relevo, tá bem? Depois, então, aqui que eu passei, né, o meu cordão, eu igualei as duas pontas para poder, né, estar formando aqui o lacinho, né? Fiz o lacinho, cortei o excesso dos fios e com um pouquinho de cola de silicone, eu depois vim passando aqui nessas pontinhas. Aí, aqui eu já estou aplicando, né, o meu ursinho com a cola de silicone, para não ficar torto, e costurei, tá bom? Cada um também pode estar fazendo aí da melhor forma possível que encontrar. E aí, como eu disse, né, vim selando essas pontinhas com a cola. Vou estar pesando aqui para que você veja quantas gramas de linha eu gastei, né, para estar confeccionando um parzinho, apenas 24 gramas. E eu gastei em média 2 horas para fazer esse trabalho. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, assim nos permitindo Deus. Então, tchau, tchau, gente!